Bom dia, meninos do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem para a gente iniciar mais um bimestre. O assunto desse terceiro bimestre é todo referente ao estado de Goiás. Eu sei, né, que a gente já tem falado muito sobre isso na disciplina de cultura goiana, mas nós vamos voltar agora a falar um pouquinho sobre Goiás e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as suas características físicas, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui eu coloquei um mapa para vocês, né, do estado de Goiás com as suas principais cidades, né? O estado de Goiás tem cidades grandes, né, como Goiânia, como Anápolis, Ceres, São Miguel do Araguaia lá no norte, mas Porangatu. Nós temos também importantes centros, né, urbanos no sudoeste goiano, por conta de toda a importância econômica que essa região tem para o estado de Goiás. Então, nós temos aí várias cidades importantes como estão descritas nesse mapa. Okay? Bom, o estado de Goiás, né, ele faz parte da região centro-oeste, ele tem mais de 340 mil quilômetros quadrados, é o sétimo estado em extensão territorial, com uma densidade demográfica de 19 habitantes por quilômetro quadrado, não é uma densidade muito alta, né? Limita-se com o estado do Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Minas Gerais a oeste, ok? Tem 246 municípios. Goiânia é a sua capital, né? É o núcleo polarizador de toda a região metropolitana. A região metropolitana tem mais de 18 municípios. São esses municípios ao entorno de Goiânia, como Anápolis, Trindade, Senador Canedo, Goianira e outros inúmeros municípios goianos. Nesse aglomerado nós temos mais de 2 milhões de habitantes. Aí nós vamos começar a falar sobre a questão física, né, do estado de Goiás. Nós temos uma imagem de satélite sobre a estrutura do relevo. Ou seja, essas áreas em verde são as áreas que têm uma baixa altitude, ou seja, são áreas próximas a grandes bacias hidrográficas, né? E as áreas que estão de cor mais escura são áreas que têm uma certa altitude, né? Possivelmente são áreas de serras e pequenas montanhas, ok? Bom, o estado em geral apresenta baixa declividade, ou seja, não é um estado que tem um relevo montanhoso. Cerca de 65% da superfície de Goiás são formados por terras relativamente planas. Isso favorece muito a mecanização da agricultura, porque por isso que a gente pode falar que o estado de Goiás é um grande sucesso, né, no ramo do agronegócio, porque o agronegócio ele precisa de muita terra, mas precisa que essa terra possa ser mecanizada, ok? Encontram-se separadas uma das outras por áreas de colinas suaves e por escarpas de maior declividade. As superfícies mais altas são as mais antigas, né? Ok? Bom, boa parte do estado de Goiás está no Planalto, né? No Planalto Central, e nós sabemos que esse Planalto Central, no passado, ele foi uma grande montanha, vem sofrendo processo de intemperismo, né? Físico e químico. Isso faz com que o topo do Planalto ele seja plano, por isso Planalto. Ele tem uma altitude, mas o topo é. Aqui nós temos algumas imagens, né, do estado de Goiás para vocês verem. Vamos dar seguimento. O principal tipo de solo que existe no estado de Goiás é o latossolo vermelho, certo? Ele tem uma fertilidade baixa, né, de baixa a alta, e os latossolos vermelhos, eles predominam no sudoeste, ocupando 30% do estado. Antigamente, as terras de Goiás elas não eram valorizadas. Por quê? Porque são terras ácidas, né? E aí, com a criação da Embrapa e a grande descoberta que ao adicionar calcário, essas terras elas passam a produzir de igual para igual com os melhores solos que existem, as terras de Goiás elas passaram a ser valorizadas. Então, digamos que na década de 70, na década de 80, Goiás era a fronteira do agronegócio no Brasil. Todo mundo saía do sul para comprar terra barata no estado de Goiás. Hoje nós sabemos que a fronteira do agronegócio ela se expandiu rumo ao bioma amazônico, né? E digamos que essa fronteira da soja, né, principalmente a questão da soja, ela está no estado do Pará, mais precisamente no sul do Pará.
Então, nós temos um solo que, ao adicionar calcário, ele é extremamente fértil. Bom, qual é o clima do estado de Goiás? O estado de Goiás ele possui duas estações bem definidas. Uma com altos índices pluviométricos, que é o verão, né? Outubro a abril. E outra com baixos índices pluviométricos, que é de maio a setembro, que é esse período seco que nós estamos vivenciando. Ok? Bom, a vegetação, também chamada de fitogeografia. A vegetação do cerrado, ela é predominantemente, né, marcada pelo cerrado. A maior parte do território do estado de Goiás apresenta tipo de vegetação do cerrado, né? Ou seja, como que é essa vegetação? Árvores e arbustos com galhos tortuosos, não são árvores de grande porte, cascas grossas, folhas cobertas por pelos e raízes muito profundas. Por que raízes muito profundas? Como fica muito tempo sem chover aqui, as plantas elas têm que se adaptar a essa questão da falta de chuva e buscar água em altas profundidades. O cerrado cobre em torno de 70% do território goiano. Aí nós damos para ver o cerrado original e o que resta do cerrado hoje, né? Bem pouco, e a gente pode dizer que o bioma mais devastado e o que corre mais risco no Brasil hoje não é o bioma amazônico, é o cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e da América do Sul, depois da Amazônia, e concentra nada menos que um terço da biodiversidade nacional. Ou seja, o que é biodiversidade? É uma grande variedade de espécies, né? E tem muitas espécies endêmicas aqui no Cerrado Goiano, ou seja, espécies que só existem aqui. Que à medida que o Cerrado for destruído, essas espécies elas vão deixar de existir. A flora do Cerrado é considerada a mais rica savana do mundo e estima-se que entre 4.000 a 7.000 espécies compõem essa flora dessa região. Bom, aqui nós temos um mapa sobre as bacias hidrográficas do estado de Goiás, né? É a bacia Tocantins-Araguaia e a bacia do Paranaíba, no sul, que é lindíssima, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer Itubiara sabe do que eu estou falando. Bom, no estado de Goiás nascem drenagens alimentadoras de 3 importantes regiões hidrográficas do país: Araguaia, Tocantins, São Francisco e Paraná, ou seja, que é a nascente desses rios, tendo como divisores os planaltos do Distrito Federal e do